Olá, seja bem-vindo a um bate-papo sobre Visual Studio Team System. Meu nome é Ramon Durães, sou especialista em desenvolvimento de software e a nossa ideia é justamente bater um papo sobre entrega de projetos de software. Imagina o quanto é difícil fazer um projeto chegar ao seu estágio final e chegar com qualidade. E essa é a proposta do Visual Studio Team System, justamente oferecer para você uma grande previsibilidade nos seus projetos. Então, para isso, a gente vai ter que falar também sobre os mais diversos papéis que estão envolvidos. Dentre eles, o próprio gerente de projeto, o arquiteto de software, o desenvolvedor, o tester e agora o próprio CIO também vai ter um mecanismo de obter informações sobre os seus projetos. Para a gente começar, vamos falar então como é que funciona a estratégia do Visual Studio Team System. A primeira coisa a ser definida nesse processo é você identificar para cada tipo de projeto qual vai ser a metodologia que vai ser adotada nesse cenário. Então, definindo a metodologia, se você quiser partir da estrutura básica do próprio Visual Studio Team System, você já tem disponível o próprio MSF, que agora ele está quebrando em duas linhas, uma linha do CMMI e uma versão mais ágil. E a partir dessa metodologia, você vai ter todos os caminhos de funcionamento dentro da estrutura do Visual Studio Team System. Nós temos um conceito de um workflow, de forma que toda a comunicação no seu projeto, baseado no Visual Studio Team System, seja rastreado, de forma que você vai ter um tracking para contabilizar todas as horas que estão sendo gastas, baseados nas atividades. O gerente de projeto ele vai registrar dentro do próprio project, vai estar integrado à estrutura do Visual Studio Team System, todo o cronograma do projeto, onde cada tarefa do projeto vai virar um item de trabalho que nós chamamos de Work Item. Então esse item de trabalho é o pilar da comunicação dentro do Visual Studio Team System. Então imagina que você precisa solicitar para o Ramon desenvolver um código-fonte. Então você não vai falar com o Ramon, desenvolva um código-fonte. Você vai passar para o Ramon diretamente do seu project uma tarefa, e essa tarefa vai aparecer aonde? Vai aparecer dentro do Visual Studio do desenvolvedor. E aí o desenvolvedor vai receber essa tarefa, vai desenvolver o seu código-fonte. Quando ele finalizar o código-fonte, ele vai colocar esse código-fonte no repositório. Esse repositório de código-fonte também faz parte dessa nova estratégia do Visual Studio Team System. E aí ele vai colocar esse código, e esse código ele vai poder associar a essa tarefa que foi criada no project. Ou seja, quando ele finalizar a atividade dele, automaticamente o gerente de projeto também vai saber que a atividade foi finalizada e pode ter a vinculação de um código-fonte a uma atividade que foi finalizada. Então, com isso, você pode até acabar com aquele conceito que nós temos, que é código fantasma no repositório. É aquele código que não tem nenhum tipo de vínculo. Então a gente pode trabalhar com essa vinculação. Para o desenvolvedor, a gente tem um grande arsenal de ferramentas que vão auxiliar o seu dia a dia no desenvolvimento de software. Seja criando testes unitários, por meio de cobertura de código, onde você vai saber quanto você está conseguindo testar do seu código-fonte, testes manuais. Existe um item também muito interessante, que é a análise estática de código. Então, para projetos, quando você está montando uma estrutura Fabril, é importante você garantir padrões de codificação. Mas como é que você vai garantir esses padrões do seu projeto? Como é que você vai garantir, caso você tenha um time grande, que todo mundo está seguindo, por exemplo, um padrão de nomenclatura? Então você vai ter um custo alto no projeto para garantir isso de uma forma manual. E por meio da análise estática de código, você vai ter como ter esse controle de uma maneira mais automatizada. Ou seja, você pode fazer, por exemplo, que quando o desenvolvedor vai colocar um código no repositório de código-fonte, que a gente chama de Team Foundation Server, Source Control, o próprio repositório pode ter um político para exigir que o desenvolvedor rode automaticamente, seja teste unitário ou seja a política de análise estática de código. Com isso, você vai garantir que aquele código que ele está enviando para o repositório é um código que está sendo testado. O arquiteto vai ter diversas ferramentas para modelagem de aplicações, modelagem da arquitetura da sua solução e da própria infraestrutura também. De forma que ele, como arquiteto, ele vai preparar o projeto para que os outros desenvolvedores tenham acesso às informações dentro da própria estrutura também
do Visual Studio. O profissional de teste vai ter também um conjunto de ferramentas de teste que vão auxiliar na produção de código do controle de qualidade. Imagina que até o CIO agora da empresa, ele vai ter um portal do projeto, ou qualquer outro usuário que você queira dar acesso também, baseado no SharePoint, onde você vai conter diversos relatórios que vão ser relatórios com acompanhamento do projeto. Então, se o projeto está atrasado, você já vai ter um gráfico nesse portal do projeto, onde você vai poder saber que esse projeto está atrasado. Questões referentes à própria qualidade, né? Está muito na moda a gente falar de qualidade de software. Então, existem questões também referentes à qualidade que você pode acompanhar diretamente no próprio portal do projeto. Então, todo esse ecossistema de desenvolvimento de software que nós conhecemos hoje, agora está mapeado dentro dessa nova estratégia do Visual Studio Team System, e a ideia é cobrir realmente todas as etapas no ciclo de desenvolvimento de software. E aí você vai ter não só mais uma ferramenta de codificação, você vai ter agora uma ferramenta também de gestão para controlar os seus processos e garantir a previsibilidade, ou seja, fazer com que você tenha um controle mais efetivo baseado em informações para controlar o seu projeto de software. Posteriormente a gente está falando mais sobre esse assunto, e por hoje eu vou deixar para você essa visão inicial sobre o Visual Studio Team System. Um forte abraço!